Então, agora oficialmente, boa noite a todos. Estamos aí para muitos, né? A primeira aula de 2024. Que honra, né? Sua primeira aula aí de 2024. Tá assistindo com o professor Soares Soarinho. Então, vamos juntos aí nesse ano para que você consiga realmente a aprovação no seu concurso, para que você consiga a sua nomeação, para que você consiga mudar de cargo, mudar de função e se tornar um servidor público. Uma coisa que eu sempre digo que eu adoro ser servidor público, é uma das melhores funções que a pessoa pode ser na vida. Então, quando a gente consegue, através de uma aula, através de um auxílio, através de uma palavra, que os alunos consigam atingir esse objetivo, isso é muito bom. É como se a gente também tivesse, de certa forma, conquistado aquilo ali também. Então, eu gosto sempre de estar passando essas informações, né? Para estar motivando, porque o estudo para concurso ele necessita muito disso, de motivação, de força de vontade. A disciplina ela é muito importante, mas e é o essencial também, mas não tem como também a gente deixar aí de lado toda essa parte aí que envolve o estudo para concurso. E aqui, nessa aula de hoje, direito administrativo, ela é destinada para a banca IDECAM, então qualquer concurso que você estiver estudando que a banca seja IDECAM, essa aula vai servir para você. Iremos, logicamente, nosso foco principal aqui é a LEP, que o concurso está na próxima semana, já está com data marcada, mas como eu falei, qualquer outro concurso que você for fazer, que a banca seja IDECAM, essa aula vai servir para você, e até mesmo que não seja a banca IDECAM, porque o assunto é direito administrativo, é um assunto que cai sempre em prova, então é uma aula essencial, como eu falei, para muitos é a primeira de 2024, então já começa aí com o pé direito. E aí vamos lá. Primeira questão. Primeiro, depois eu vou mostrar para vocês assim, uma característica da banca, que ela já cobrou três questões nesse mesmo formato que eu vou mostrar daqui a pouco. E aí é muito importante você conhecer isso, porque como eu falei, o direito administrativo, ele cai basicamente em 90% dos concursos. São pouquíssimos os concursos que não caem direito administrativo. Então é uma matéria que você está sempre estudando, é igual português, é igual direito constitucional, é igual informática, raciocínio lógico. São matérias que às vezes tem concurso que não traz, um ou outro e tal, mas são, se você me perguntasse assim, professor, quais são as matérias assim que eu quero estudar para concurso, quero começar a estudar para concurso. Não sei ainda o que que eu vou fazer, não sei de nada, eu só quero estudar, quero começar. E vou indicar para você fazer isso, estudar português, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico e informática. Porque daqui, com essa base, você pode partir para qualquer outro concurso aí, para qualquer foco que você for seguir. A diferença que a gente que a gente percebe às vezes, é em relação à banca. E às vezes é só no formato da banca cobrar, na forma como ela vai cobrar o conteúdo. O conteúdo é o mesmo, não muda. Direito administrativo pode ser 200 mil bancas, vai ser o mesmo assunto, a mesma forma de ministrar, não vai mudar. O que muda é a forma de abordagem da banca, como que a banca vai cobrar aquilo ali. Então, por isso que é importante quem vai fazer um concurso da Banca Idecam, prestar muita atenção na aula de hoje, verificar vários tópicos, porque às vezes tem situações que não caem em outras bancas, que você não vai perceber isso aqui na banca CES, na banca FGV, mas a Idecam trouxe. E tem um tópico aqui, como eu falei, foram três questões do mesmo jeito. Então, eu vou trazer aqui algumas dicas para que, caso caia novamente, porque a banca ela pode repetir, não repete às vezes a questão, mas repete o raciocínio. E aí você já fica sabendo como que você vai resolver. Então, aqui para a primeira questão, diz assim: pela denominada reforma do Judiciário, com a emenda constitucional 45, estabeleceu-se que no âmbito judiciário administrativo seriam a todos assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nesse caso, sobre a ótica administrativa, tal determinação constitucional está relacionada predominantemente com o princípio da. O direito administrativo, ele tem uma grande facilidade, às vezes, nas questões, porque o problema é que isso aqui é normal. Se você também observa a questão dessa forma, não tem problema nenhum. Espero que você mude depois com a aula de hoje. Porque às vezes o problema é que os alunos olham para uma situação como essa, aí já fica assim: eita, o que é isso? Não, não estudei isso aqui, não. Não sei o que é isso, não. Só que o direito administrativo, a maioria das questões,
O gabarito está na cara. O gabarito está ali, é evidente. E às vezes o gabarito é uma palavrinha que foi colocada ali. Qual é a palavra aqui? Essa palavra bem aqui, ó. Razoável duração do processo. E essa outra palavra aqui, celeridade. Essas duas palavras foram as palavras-chave para poder resolver a questão. Como ele pediu aqui, predominantemente. Você identificando essas duas palavras, que realmente foi o essencial, foi, vamos dizer assim, como se fosse o núcleo da questão, foram essas duas palavras. Ele vai perguntar o que que essas duas, ó, razoável duração do processo, celeridade, rapidez. Celeridade, rapidez, está relacionado com o quê? Está relacionado com produtividade. Né? Se eu sou rápido, eu sou produtivo. Se eu sou produtivo, eu sou o quê? Eu sou eficiente. Princípio da eficiência. Acabou a questão. Porque ele coloca aqui razoabilidade? Não. Moralidade? Até poderia, né? Moralidade, às vezes, você consegue colocar ele em quase todo lugar. Porque, assim, é ético, né? Você ser rápido, é ético você ter uma razoável duração do processo. A ética ela é muito abrangente, ela é muito subjetiva. Só que a questão pediu predominantemente. Não, não olho para uma situação como essa e de cara eu já visualizo moralidade. Não. Autotutela, nada a ver, porque autotutela é questão de anulação e revogação de atos administrativos. Eficiência, aqui sim. E a administração pública gerencial. Aqui, beleza. Encontrando nosso gabarito. Supremacia do interesse público, não. Portanto, gabarito item D. E a questão ainda fez uma misturinha aqui, né? Porque não precisou, mas ela ainda colocou, por exemplo, administração burocrática, patrimonialista e gerencial. Aqui só de forma bem rápida e bem rasa também, porque eu não sou professor disso, mas normalmente cai no direito administrativo, só para que você possa entender um pouquinho essa diferença. A administração patrimonialista é aquela muito relacionada com aquela coisa de família, de favores, de você é meu amigo, pois eu vou lhe ajeitar aqui dentro da administração pública. Ela está muito relacionada com isso, coisa que não existe mais. Em vários setores já não é mais dessa forma. A administração burocrática está relacionada com burocracia, que se tornou um nome pejorativo, um nome às vezes utilizado para situações ruins, né? Quando eu tenho uma situação, isso aqui é muito burocrático. Mas que a burocracia em si ela não é ruim. Ela veio para combater o patrimonialismo, então ela tem situações que ela vai ter muita situação de controlar aquela situação. Então, foi esse excesso de controle que trouxe as disfunções da burocracia, que trouxe situações problemáticas que às vezes realmente gera aquela situação de você ir para um setor, depois voltar para outro, ter que ir para outro, não sei o que, uma papelada danada que gerou o termo burocracia. Em 1998, no Brasil, começou a ser instalada aí a administração gerencial, que ela está muito parecida com a administração das empresas, em que eu busco aí produtividade, em que eu busco economicidade. Não é mais como era antigamente, porque a administração pública pode gastar o tanto que quiser aí. Não, não é mais assim. Eu quero economizar, eu quero ser produtivo. E aí trouxe esse modelo de administração pública, chamada administração pública gerencial, que está intimamente relacionado com o princípio da eficiência. Beleza? Como eu falei, de forma bem rápida e rasa, porque eu não sou professor dessa disciplina, mas só para que vocês possam entender isso daqui, que normalmente cai relacionado com o direito administrativo. Vamos agora para a segunda questão. Diz assim: de acordo com a Constituição Federal, a administração pública deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sobre os princípios citados, assinar a alternativa correta. O princípio da impessoalidade tem como objetivo coibir o desvio de finalidade na prática dos atos administrativos, impedindo que terceiros sejam beneficiados por tais atos. Opa, olhei para ele assim, não percebi muita coisa boa nem muita coisa ruim, né? Deixa ele quietinho aí.
B. O princípio da legalidade informa que o administrador público poderá fazer tudo aquilo que não for proibido por lei. Está errado aqui. Porque o princípio da legalidade, ele tem dois fatores. Ele tem o princípio da legalidade para o agente público, ou administrador público, como ele colocou ali, e tem o princípio da legalidade para os particulares. O princípio da legalidade para o agente público é que ele só pode fazer o que está na lei. Se não está na lei, ele não faz. Já os particulares pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, os particulares, no caso somos nós aqui, né? Temos uma certa liberdade. Eu posso fazer tudo desde que a lei ela não me proíba. Já o agente público, não. Ele só pode fazer o que está na lei. Por exemplo, no meu caso, que eu sou os dois, né? Sou servidor público e também sou, agora, nesse momento agora, eu sou um particular. Eu não sou servidor público nesse momento agora que eu estou dando aula para vocês. E eu percebo muito isso daqui, esse princípio, em palestras. Quando eu estou ministrando uma palestra na qualidade de professor, então quem está ali é o professor Soares, eu sou mais livre. Eu falo o que eu quiser naquela palestra, porque eu posso falar tudo, desde que não seja proibido por lei. Então, aquela palestra eu sou mais, tenho uma certa liberdade para falar, para fazer aquela palestra. Quando eu vou fazer uma palestra que eu estou na qualidade de agente público, é o servidor público, tipo assim, o local lá pediu que algum servidor fosse palestrar. E eu fui designado para estar lá. Então, quem está lá não é o professor Soares. Quem está lá é o servidor público Soares. Então, eu fico mais preso. Eu tenho que ir no limite da lei. Eu tenho que saber o que é que eu posso falar, o que é atribuição minha, o que não é, o que é que é minha competência, o que não é. Então, a gente percebe esse princípio, eu percebo a incidência desse princípio muito nisso daí. Em diversas outras situações também a gente pode perceber, só utilizei só um exemplo aqui. Beleza? Então, o item B está errado. O princípio da legalidade informa que pode fazer tudo? Não, isso aí é para o particular. C. O princípio da moralidade não vincula o poder judiciário, o qual não possui a função típica de administrar. Questãozinha muito boa, essa daqui. Muitos podem até ter olhado para ela aí, né? E, e ter percebido assim, achado, né, que poderia ser o gabarito, quando ele fala no seguinte, que o poder judiciário não possui a função típica de administrar. Realmente, o poder judiciário não possui a função típica de administrar. O poder judiciário, ele tem a função atípica de administrar. Essa parte final aí realmente estava, quando ele fala não possui função típica de administrar, beleza, realmente ele não possui. A função típica do judiciário é julgar, e de forma atípica que ele pode legislar e que ele pode administrar. Só que quando a questão coloca aqui o princípio da moralidade não vincula o poder judiciário, está errado. Vincula sim. Na atuação do Poder Judiciário, quando ele está atuando na função ativa de administrar, ele tem que respeitar os princípios administrativos, ele tem que respeitar o princípio da moralidade. O princípio da moralidade não é aplicado só para o Poder Executivo, não. Ele é aplicado para o Poder Executivo, é aplicado para o Poder Legislativo, é aplicado para o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunais de Contas, quem quer que seja que esteja atuando dentro da função administrativa. Beleza? Itemzinho muito perigoso. Cuidado com isso daí. Então, o erro está aqui. C. O princípio da eficiência depende da edição de norma infraconstitucional para sua aplicação. Está errado. O que é isso, professor? O que é que, quando ele fala aí que o princípio depende da edição de uma norma infraconstitucional? Infraconstitucional significa que está abaixo da Constituição Federal. Então, por exemplo, uma lei. O que acontece? Algumas normas precisam. Por exemplo, a greve do servidor público.
A greve do servidor público, lá no artigo 37 da Constituição Federal, foi dito assim: o servidor público terá direito à greve, não sei o quê, não sei mais o quê, que será exercido nos termos de lei. E essa lei da greve do servidor público, ela nunca foi feita até hoje. Nós estamos em 2024, essa lei nunca foi feita. E aí passou muito tempo, e aí? Precisa. A Constituição disse que a greve seria feita nos termos da lei, mas a lei não existe. E agora? Aí foi que ocorreu uma coisinha chamada, um remédio constitucional chamado mandado de injunção, que serve justamente para isso. Aí no mandado de injunção, o STF disse que enquanto não tiver lei do servidor público, utiliza a lei do setor privado. Mas o servidor público ele não possui lei da greve dele, não. E aí, por conta desse mandado de injunção que foi feito perante o STF, foi que o STF disse: enquanto não tem lei do servidor público, utiliza a lei de greve do setor privado. Pronto, foi resolvido. Então, aqui, beleza, precisaria sim de uma norma infraconstitucional para poder ter efetividade. Como não teve, precisou do mandado de injunção. Mas o princípio da eficiência, ele não precisa. Eu não preciso de uma edição de uma norma infraconstitucional para aplicação. Ele está na Constituição, está lá. É o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não precisa de mais nada, ele já está lá. Então está errado quando diz que o princípio da eficiência depende da edição de norma infraconstitucional para a sua aplicação, de jeito nenhum. O item é: o princípio da publicidade orienta que o governo federal aplique 5% de sua receita corrente líquida em ações de marketing. Não, não tem nada a ver. Não existe nenhuma regra quanto a isso daqui, essa porcentagem, nada a ver. Portanto, o gabarito item A. Mas ele é um itemzinho, né? Como eu falei, às vezes você olha para ele, você não percebe tanto assim. Vamos analisar com calma novamente. O princípio da impessoalidade tem como objetivo coibir o desvio de finalidade. Por quê? Porque o agente público ele tem que agir com a finalidade pública. Ele não pode desviar dessa finalidade. Se ele desvia a finalidade, ele atuou com a finalidade privada, o interesse privado dele. Então, o princípio da impessoalidade, ele tem esse objetivo de coibir esse desvio de finalidade, sim, na prática de atos administrativos, impedindo que terceiros sejam beneficiados por tais atos. Porque se eu desviar a finalidade, eu posso estar ajudando ali um amigo, ajudando ali um parente, uma pessoa, quem quer que seja. E aí, eu vou utilizar esse princípio da impessoalidade para coibir isso daí. Porque no princípio da impessoalidade eu trato todos da mesma forma. Então não tem como eu estar beneficiando quem quer que seja. É o gabarito da nossa questão. Agora chegamos na questãozinha muito importante e eu chamo a atenção de vocês porque deixa eu mostrar para vocês a quantidade de vezes que isso aqui já caiu. Então aqui, ó, banca IDECAN 2018. Aí ela brincou, porque isso aqui é raciocínio lógico. Isso aqui não é direito administrativo, não. Isso aqui, ó, é raciocínio lógico. Todo, nem todo, nem todo, nem todo. Olha, brincou de novo bem aqui, ó. 2018 também. IDECAN 2018. Aqui foi que ela brincou mesmo. Isso aqui que é raciocínio. Quem estudou raciocínio lógico já estudou isso aqui. Essa questão do todo, do algum, do nenhum, do todo. E, de novo, ela cobrou isso daqui em 2017. E já deve ter cobrado outras vezes já. Isso aqui foram questões que eu encontrei aí na história da IDECAN. E novamente, ó, todo, nem todo, todo e alguns. Então, é uma questão que envolve o direito administrativo, mas que também envolve um pouquinho de raciocínio lógico, um pouquinho de interpretação, e vocês precisam ficar atentos quanto a isso. Vamos lá. A questão vai falar o seguinte: todo excesso de poder é desvio de poder. Nem todo desvio é abuso. Nem todo abuso é excesso e nem todo excesso é abuso. Para que você possa resolver essa questão, o primeiro passo é você saber o que é essa questão do abuso de poder. Sempre quando eu explico isso daqui, eu faço o seguinte:
Eu digo que o abuso de poder, ele é o gênero. E esse gênero comporta duas espécies, que é o excesso de poder e o desvio de poder. É como se fosse o seguinte, vamos pegar aqui. Professor Soares, eu sou professor. Sim, isso aqui é o gênero. Mas eu sou professor de quê? De administrativo, de eleitoral e de previdenciário. Então, essas aqui é como se fossem as espécies do todo, né? Então, aqui é como se fosse o todo, e aqui eu tenho as partes do todo. Beleza. Você precisaria ter essa noção, entender isso daqui, para depois partir para a interpretação. E eu peço muita, muita, muita atenção de vocês, porque aqui vocês precisam interpretar isso. Precisam saber como interpretar, porque pode, eu mostrei para você, três questões do mesmo jeito, com a mesma situação. E vocês precisam saber interpretar, vai que cai numa questão na prova de vocês. Dificilmente vai ser a mesma, né? Mas o raciocínio é o mesmo. Vamos lá. Ele diz assim: todo excesso de poder é desvio de poder. Eu recomendo muito vocês utilizarem uma analogia, igual eu fiz aqui, ó. Igual eu fiz com o professor. Fica bem mais fácil quando você faz uma analogia. Professor é o gênero, administrativo, eleitoral, previdenciário são as espécies. Abuso de poder é o gênero, excesso de poder, desvio de poder são as espécies. O item A está dizendo que todo excesso é um desvio. É como se o item A estivesse dizendo assim, que todo professor de administrativo é professor de eleitoral. Isso está correto? Todo professor de administrativo é também professor de eleitoral? Não. Não existe nenhuma ligação. Tem professor que é só administrativo. Tem professor que é só eleitoral. Ou tem professor que mexe eleitoral e penal. Eleitoral e outra disciplina. Então, não tem uma relação lógica quanto a isso. Então, todo excesso é um desvio de poder? Tá errado isso daí. Beleza. Vamos aqui para o item B. Isso, muita calma, presta muita atenção nos raciocínios aí. O item B diz: nem todo desvio de poder é abuso de poder. Faz a analogia. Ele está dizendo aqui, ó, que nem todo desvio de poder vai ser um abuso. É como se ele falasse assim, que nem todo professor de previdenciário é professor. Tem como isso? Tem como existir um cara lá da Bahia, do Rio de Janeiro, que ele é professor de previdenciário, mas ele não é professor. Fica até sem lógica isso, né? Como é que ele é professor de previdenciário e ele não é professor? Não tem como, né? Então tá errado também. Então o ITB fala, ó, nem todo desvio é abuso, tá errado. Porque se eu tenho um desvio de poder, ó, desvio de poder um, desvio de poder 2, desvio de poder 3, 4, 50 milhões de desvio de poder, ele vai ser o que também? Ele vai ser um abuso de poder. Porque o abuso de poder é o gênero. Então, se eu tenho 200 milhões de professor de eleitoral, eles são professores. O gênero é ser professor. Beleza. Vamos agora para o item C. Nem todo abuso de poder é excesso de poder. Opa! Agora aqui sim. Agora aqui já conseguimos achar uma relação lógica. Por quê? É como se ele estivesse falando assim: nem todo professor é professor de eleitoral. Correto.
Nem todo mundo que é professor eleitoral. Ele pode ser professor administrativo, presidenciário, professor de medicina, professor de odontologia, professor de várias áreas. A questão colocou, nem todo abuso é excesso, tá certo? Por quê? Porque o abuso tem de duas formas. Quando eu digo que é abuso de poder, pode ser o excesso ou o desvio de poder. Então tá corretíssimo aí. Nem todo abuso vai ser um excesso. Pode ser excesso, mas também pode ser um desvio. O item é: nem todo excesso de poder é abuso de poder. Tá errado. É como eu falei, é como se ele falasse que nem todo professor é, nem todo professor administrativo é professor, né? Então a mesma explicação para o item B. Então gabarito item C. Perceberam como é um pouquinho complexo? E como eu falei, fazendo analogia, puxando. Você pode até utilizar o mesmo exemplo meu, se cair na sua prova. Pega lá e coloca. Ah, professor é o gênero. Administrativo, eleitoral e previdenciário são as espécies. Aí você fica fazendo essa brincadeirinha na hora da prova, para tentar fazer isso daí. Sei que é um pouco complicado, como eu falei. Pode ser que tenha gente aí que não tenha entendido ainda. Não tem problema. Vamos passar para as outras questões do mesmo jeito, para você entender. Aqui. Deixa eu só tirar umas dúvidas aqui, tem algumas dúvidas. Professor, quais os princípios violados nas espécies de abuso de poder? Aqui é o seguinte: no excesso de poder, eu tenho um excesso na competência. A pessoa excedeu a competência dela. Não era a competência dela fazer aquilo, ela foi lá e fez. Então, ela teve um excesso de poder. O desvio de poder é um desvio na finalidade. O ato era para ser feito com a finalidade, por feito com uma finalidade particular. Por exemplo, eu tenho aí um desvio de finalidade. Vamos agora para essa outra questão aqui do mesmo assunto, que diz assim: nos termos da Lei 8.429, quanto à improbidade administrativa, assinar a alternativa correta. E ele vai brincar com esse todo, nenhum, e aí vamos lá. Situações de improbidade administrativa. Improbidade administrativa é um ilícito civil e político. Improbidade pode também ser crime? Sim, existem vários atos que são, ao mesmo tempo, atos de improbidade administrativa e também estão lá como crimes contra a administração. Mas é todo ato de improbidade vai ser crime? Não. Eu tenho improbidade aqui que gera enriquecimento ilícito, eu tenho improbidade que gera prejuízo ao erário, eu tenho improbidade que gera atentado aos princípios, que são as mais simples. Tem situação aqui que gera atentado aos princípios, que são as coisas mais simples possível. Então, deixar de prestar contas, por exemplo, tá aí, enfim. Então, quando o item A fala todo ato de improbidade administrativa é também crime, tá errado. Não é todo. O item B fala assim: algum ato de improbidade é também crime. Ah, o item B tá com carinho de gabarito. Ele fala, ó, algum ato de improbidade também é crime? Sim. E como eu coloquei bem aqui, ó, um ato de improbidade pode também ser crime? Sim. Eu tenho atos que são ao mesmo tempo improbidade e crime. Já eu tenho, por exemplo, eu tenho atos que a pessoa vai fazer que é só improbidade. Ela só vai ser punida só por improbidade. Ela tem outro ato que a pessoa vai fazer que é somente crime. Ela responde só por crime. Já tem outro ato que a pessoa vai fazer que ela responde por improbidade e por crime também. Então, o item B, beleza. O item C, nenhum crime é também ato de improbidade. Tá errado. Por quê? Essa explicação bem aqui. Existe situação de propina, por exemplo. Quem está recebendo propina, isso é improbidade. E é crime também. Vai responder pelos dois. Está recebendo propina, corrupção.
vai responder por improbidade e é crime. Tá lá, crimes contra a administração pública, receber dinheiro e tal, não sei o quê, pronto. Então, quando ele fala que nenhum crime é também ato de improbidade, tá errado. O item D. Todo ato de improbidade é também prejuízo ao erário. Não, porque eu tenho um ato de improbidade que é enriquecimento ilícito, que atentará aos princípios, que às vezes nem gera prejuízo ao erário, principalmente no atentar aos princípios. Muitas vezes nem gera prejuízo ao erário. Então, quando ele fala tudo, tá errado. Gabarito, item B. Clareou mais, embora eu quero a participação de vocês. Aula ao vivo, eu sou muito assim, eu sou muito carente em aula ao vivo. Se vocês não participam, eu já fico logo triste, já fico logo com raiva, quero logo cancelar a aula, cancela logo aí. Era melhor gravar. Eu gravo e mando para vocês, pronto. Então, eu quero muita participação de vocês em aula ao vivo. E aí eu queria saber, já clareou mais um pouco? Depois dessa segunda questão aqui, já deu para perceber, perceberam que tem que ter um pouquinho do conteúdo e do raciocínio, né? Você tem que misturar os dois aí para poder acertar a questão. Só tem o Felipe aqui na aula, né? Olha aí, rapaz, eu pergunto, só uma pessoa fala. É por isso que eu fico muito carente, aí eu fico logo assim, pensando, não tô nem prestando atenção, tô aqui só gastando meu tempo. E olha que eu tô gripado hoje, quem tava dando aula hoje, quase que eu não terminava a primeira aula, mas tô aqui firme e forte com vocês, então apareçam aí. Ah, agora sim, eu gosto quando aparece. Pronto. Isso, xinga a banca, fala alguma coisa, menos saber que vocês estão aí, me xinga, fala o que for, mas menos eu sei que vocês estão aí. Quando eu vejo não tem ninguém falando nada, eu disse, pelo amor de Deus, não tem ninguém aí não, tô é dormindo, tô aqui falando sozinho. Não te largamos. Pronto. Professor, quais os princípios violados nas espécies? Eu acho que eu já comentei, já não? Faço a mesma pergunta. Pronto. O material, depois eu mando o material para vocês. Tem algumas pessoas que estavam em outro grupo, né? Eu vou voltar aqui, a internet caiu, beleza. Tá aqui, ó. Eu tinha respondido já na questão do excesso de poder, é o excesso de competência. A pessoa excedeu a competência. Já no desvio de poder é um desvio de finalidade. Ela desviou a finalidade do ato. Pronto, tá no grupo do PMT, depois eu mando o material lá. Foi mandado só o link, né? Pronto, tranquilo. Para que a gente possa finalizar essas loucuras aqui, podemos dizer assim, uma forma diferente da banca cobrar, vamos resolver essa outra questão. E depois as outras são mais tranquilas. Aqui na terceira eu acho que já vai clarear mais um pouco, já dá para você. Agora, sendo bem sincero, mas aqui a aula ao vivo a gente tem que ter essa interação, tem que ter essa conversa aqui com vocês. Senão, só gravar, postar para vocês e acabou. Mas acho que a aula ao vivo ela tem sim uma importância muito grande. É muito parecido com o presencial. Se não tivesse a aula de hoje, você se deparando com isso aqui na hora da prova, não gera um nervosismo, não. Não gera uma situação de assim, que é isso? Isso aqui é raciocínio lógico, isso aqui é administrativo, que é isso daqui, né? Imagina você se deparando com isso aqui na sua prova, que vai fazer prova na próxima semana, que é da Alep, né, que é a IDECAM. E a IDECAM tá pegando vários concursos. Pegou SEMEC em Teresina também, no Ceará, a maioria dos concursos do Ceará, quem faz é a IDECAM. Então imagina você chegar na sua prova com isso aqui, sem ter tido essa preparação antes, né, sem ter tido essa noção de como é que você vai pensar. Porque agora a banca pode cobrar N situações de vocês aqui. Pode botar isso aqui em constitucional, ela pode botar isso aqui em informática, ela pode colocar isso aqui em direito previdenciário, seja lá onde for. Mas vocês já vão ter uma noção do que, para onde é que vocês vão seguir, como é que vocês vão fazer. Então, isso que é conhecer a banca. O que vocês estão fazendo aqui é conhecendo a banca, verificando o que ela já fez e o que ela pode fazer de novo. Então, vamos lá. A questão diz assim: em relação aos atos administrativos, é correto afirmar que. Aí ela fala o seguinte: todo ato simples é interno. Aqui ela está pegando aquela situação do ato simples, complexo e composto. O ato simples, uma manifestação de vontade, um ato. O ato complexo, duas ou mais manifestação de vontade, e
um ato. O ato composto, eu tenho a manifestação de vontade de um órgão que precisa ser aprovada, homologada, ratificada e seja lá mais o quê? Por outro órgão. Então aqui eu tenho dois atos. Pronto. Mas ela está dizendo que todo ato simples, ele é um ato interno dentro da administração pública. Então quer dizer que não existe ato simples externo que está aqui dentro da administração pública e vai atingir a esfera de terceiros? Será? Será que não tem? A sua nomeação, por exemplo, é um ato interno? Você está dentro da administração pública? A administração pública está aqui. Ela vai nomear você. Isso aqui não é um ato simples, não? É um ato simples. E é um ato interno dentro da administração? É não, é um ato externo. Ele está atingindo você que está fora da administração. Você não é administração pública ainda. Você só vai ser administração pública quando você assinar seu termo de posse. Quando você entrar em exercício. Aí sim você faz parte da administração pública. Para quem não se situa ainda o que é essa questão de interno e externo. Se a minha chefe chega para mim e diz, Soares, use crachá. Você vai ter que usar crachá agora. Isso é um ato interno. É dentro da administração pública. Isso aí não saiu para fora da administração pública. Agora, um ato que, vamos supor, do prefeito modificar o sentido de uma rua, isso aí é um ato externo, tá atingindo pessoas de fora da administração pública. Beleza? Então, quando o item A diz todo ato simples é interno, não. Eu tenho um ato simples que pode ser interno e tem um ato simples que pode ser externo. B. Nem todo ato válido é vinculado. Hum, tá dizendo, ó, nem todo ato que é considerado válido, ele é vinculado. Beleza. Por quê? Porque eu tenho um ato que é considerado válido, que pode ser discricionário e que pode ser vinculado. Assim como inválido também. Eu tenho um ato inválido que é discricionário e tenho um ato inválido que é vinculado. Beleza. Então, nem todo ato que é considerado válido, ele é vinculado. Não, é não. Porque tem os discricionários também. Então tá com cara de gabarito. C. Todo ato de império é discricionário. O que é esse ato de império? O ato de império, ele vem da situação de imperador. Ele vem da situação de supremacia. É aquele em que o agente ele pratica uma supremacia. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E aí dizer que todo ato de império é discricionário? Não, eu tenho um ato de império que é vinculado e tem um ato de império que ele é discricionário. D. Alguns atos vinculados são revogáveis. Eita, eu não coloquei nessa aula aqui, mas eu vou fazer bem aqui para vocês. Deixa eu ver bem aqui se eu tenho um espaço para não precisar apagar aquilo ali. Vou colocar bem aqui. Mas esse quadrozinho eu sempre coloco nas minhas aulas. Vou até resumir aqui para a gente não perder muito tempo. Mas é de anulação e revogação. Anulação, ela acontece com um ato ilegal. Revogação, ela acontece com um ato legal, por motivo de conveniência e oportunidade. Anulação, os efeitos são ex tunc. Revogação, os efeitos são ex nunc. Anulação ela pode ser feita tanto pela administração pública como pelo Poder Judiciário. Revogação apenas pela administração pública, pelo próprio poder que editou aquele ato. Anulação acontece com atos vinculados e com atos discricionários. Agora aqui vem a questão: revogação só acontece com atos discricionários. Então, se você foi meu aluno de teoria de direito administrativo em algum curso, seja ele online, seja ele presencial, você já viu esse quadro aqui que eu fiz.
esse mapa mental. E lá nesse mapa mental tem dizendo isso, que a revogação só acontece com atos discricionários. Para concluir o mapazinho lá, tem lá dizendo que a anulação acontece em 5 anos, salvo má-fé. Já a revogação não tem tempo. Então você tinha que saber disso. Tinha que saber que a revogação não acontece com ato vinculado. Porque a revogação é conveniência e oportunidade. A revogação é mérito. Eu vou analisar aquilo ali, saber se é conveniente ou não revogar aquilo. O vinculado não tem isso. O vinculado não tem mérito. O vinculado está lá, do jeito que ali eu tenho que fazer daquela forma e acabou. Então, quando a questão diz que alguns atos vinculados são revogáveis, está errado, não existe. Não tem ato vinculado que seja revogável, não. Portanto, o gabarito item B. E a gente acaba essa sequência de, de, de questões, né, nesse sentido, de nem, todo, nenhum. Mas antes de passar para outra questão, vou até resolver logo essa daqui, que envolve um assunto que eu acabei de explicar para vocês, que é sobre a questão dos atos de império, gestão, que existe quando a gente faz essa classificação, existem essas três classificações, que é os atos de império, os atos de gestão e os atos de expediente. Os atos de império, aqueles que são praticados com a supremacia. Os atos de gestão são aqueles normalmente praticados com igualdade. Por exemplo, alugar uma casa. E os atos de expediente normalmente são atos internos. Um pequeno despacho ali para colocar um processo no local, tirar de um local, colocar no outro. É um ato mais interno. Aqui acabou a questão. Com essa informação, a questão já foi resolvida, porque fala atos praticados de ofício pelos agentes públicos e impostos aí coercitivamente aos administrados, em nome do princípio da supremacia. Aquilo que eu falei para vocês, o direito administrativo tem palavras-chave, né? Uma palavrinha define tudo ali. Supremacia e interesse público. Então, ó, supremacia. Trata de atos de império, gabarito, item B, aí da oitava questão. Vamos lá, vamos voltar aqui que eu pulei por conta das questões que são parecidas. Agora vamos aqui para a terceira questão. A respeito dos poderes administrativos da administração pública, assinar a alternativa correta. O poder normativo ou regulamentar se traduz no poder conferido à administração pública de expedir atos administrativos gerais e abstratos, com efeitos erga omnes, podendo inclusive inovar no ordenamento jurídico, criando e extinguindo direitos e obrigações a todos os cidadãos. Professor, primeiro o que é esse efeito erga omnes? Efeito erga omnes é que é para todos. E a questão estava quase certa. Ela falou que o poder normativo e regulamentar expedir atos gerais e abstratos com efeito erga omnes, né, para todos, podendo inclusive inovar no ordenamento jurídico, não. Aqui está errado. O poder regulamentar, ele não pode inovar. Apesar dele ter o decreto autônomo, né, que é uma exceção, mas o próprio nome diz, é uma exceção. Então, a regra é que o poder normativo, o poder regulamentar, eles não podem estar inovando, criando situações, extinguindo direitos. Não, isso aqui tem que ser feito por lei e não através de decreto. Beleza? O item B. O poder hierárquico, a característica que integra a estrutura das pessoas da administração pública, sejam os entes da administração direta ou indireta. Trata-se de atribuição concedida ao administrador para organizar, distribuir e escalonar as funções de seus órgãos. Que tem um perigo do tamanho do mundo. A IDECAN é uma banca assim que você tem que tomar muito cuidado com as questões dela. Assim, você não pode, às vezes, chegar e olhar porque esse item B, ele tem um perigo do tamanho do mundo aqui dentro dele. Nós vamos já analisar, vou mostrar para vocês o perigo dele aí. O poder disciplinar é a atribuição de aplicar sanções. Opa, beleza. Aqueles que estejam sujeitos à disciplina do ente estatal
Podem ser aplicadas sanções aos particulares mesmo não possuindo vínculo. Tá errado. Na hora da prova, você cair falando de poderes e falou aplicar sanções. Basicamente, serão dois poderes: poder disciplinar ou o poder de polícia. O poder disciplinar é aplicar sanções para os servidores públicos ou para os particulares que têm um vínculo com o Estado. Esse vínculo pode ser através de um contrato, de uma licitação, um aluno de escola pública, um presidiário, enfim, tem que ter uma ligação com o Estado, vamos dizer assim. Já o poder de polícia, ele aplica sanções aos particulares em geral, vamos dizer assim, a todos. É como se fosse uma multa de trânsito. Qualquer pessoa pode receber uma multa de trânsito. Não é obrigado a ter um vínculo com o Estado para poder ter a aplicação da multa de trânsito. Não. D. O poder de polícia, segundo a doutrina majoritária, não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, por ferir o Estado Democrático de Direito. Pelo amor de Deus. É admitido sim, né? É um dos mais importantes que mais cai em prova. É. O poder discricionário se verifica quando a lei cria um ato administrativo estabelecendo todos os elementos de forma objetiva, sem que a autoridade pública possa valorar acerca da conduta exigida legalmente. Tá errado, né? Isso aqui não é o poder discricionário. Isso aqui é o poder vinculado. A lei criou todos os requisitos ali, eu não tenho liberdade. Então, o gabarito é o item B. Mas por que que o senhor falou, professor, que o item B tem um perigo muito grande aí? Quando ele fala bem aqui assim, ó, o poder hierárquico é a característica que integra todas as pessoas juízes da administração pública, sejam os entes da administração direta ou indireta. Então, ele está dizendo que o poder hierárquico integra essa estrutura dessas pessoas jurídicas, de uma autarquia, de uma fundação, sociedade de economia mista. Beleza, correto. Mas o que eu quero que você entenda é que não existe hierarquia entre a administração direta e a administração indireta. A questão está correta porque ele falou que o poder hierárquico está dentro da estrutura, integra a estrutura desses entes aí. Sejam eles entes da administração direta, sejam eles entes da administração indireta, qualquer que seja. Vai existir poder hierárquico lá dentro, beleza. Mas se a questão falasse que o poder hierárquico seria entre a administração direta e a administração indireta, não, não existe hierarquia ali. O que existe é uma vinculação, é um controle finalístico, é uma supervisão ministerial. Beleza? Cuidado com esse ponto, um item aí muito perigoso. Continuando, ainda sobre os poderes, e aí o item A fala justamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Diz assim: quanto aos poderes administrativos, assinale a afirmativa correta. As entidades da administração indireta subordinam-se ao Estado por força do poder hierárquico. Não. Entidade da administração indireta é autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Ele colocou subordinação ao Estado aqui, ao Estado como se fosse a administração direta. No caso, a administração direta é a União, os estados, DF e os municípios. Então, subordine-se ao Estado por força do poder hierárquico? Não. Não existe poder hierárquico entre elas, não tem hierarquia. Subordina-se ao Estado por força da vinculação. Elas estão vinculadas, mas não existe essa situação de hierarquia entre elas. B. O poder disciplinar alcança a aplicação de sanções ao particular que celebra um contrato administrativo. Olha o que eu acabei de explicar. Poder disciplinar é o quê? Aplicar sanções aos servidores públicos e ao particular que tem um vínculo. Qual foi o primeiro vínculo que eu falei? Contrato, licitação, aluno de escola pública, presidiário. Então,
O poder disciplinar alcança a aplicação de sanções ao particular que celebra um contrato? Sim. C. O poder disciplinar aplica-se nos casos em que a administração pública aplica multa de trânsito ao cidadão. Não, a multa de trânsito, eu falei, é de forma geral. Então aqui não é poder disciplinar, aqui é poder de polícia. D. A edição da instrução normativa sobre direitos do agente militar decorre do poder de polícia do Estado. Muito cuidado. Algumas instruções normativas, elas dependem sim, decorrem sim do poder de polícia. Muitas instruções normativas, elas podem decorrer do poder de polícia. Mas aqui nós estamos falando de algo que é interno. É uma instrução normativa sobre direitos do agente militar. Então, isso aqui está mais para o poder normativo, poder regulamentar. Ó, porque é uma instrução normativa sobre direitos do agente militar. Então, o poder de polícia, não, estaria mais para o poder normativo, poder regulamentar, estabelecer ali uma norma de caráter secundário, né, sobre direitos aí dos agentes militares. Portanto, o gabarito B de bola. Tem uma dúvida aqui? Depois explique, por favor, a diferença entre tutela e autotutela. Pronto, bem interessante. Isso daí, pegar aqui esse espaço aqui em branco. Eu tenho aqui a administração direta, e eu tenho aqui a administração indireta. Não existe hierarquia aqui. Como não existe hierarquia, mas existe controle. Uma controla a outra. Mas não é um controle hierárquico, porque não tem hierarquia. Então, esse controle é chamado de supervisão ministerial, ele é chamado de controle finalístico, ou ele é chamado de tutela administrativa. Pode aparecer esses três nomes aí na hora da prova: supervisão ministerial, controle finalístico ou tutela administrativa. Significa o quê? O controle que a administração direta exerce sobre a administração indireta. Pelo fato de não existir hierarquia, é que surgiram aí esses nomes. Beleza. Já o que é a autotutela? É como se fosse o autocontrole, vamos dizer assim. É a possibilidade da administração pública anular ou revogar os seus próprios atos administrativos. Ela não precisa pedir para ninguém. Ela não precisa esperar o Poder Judiciário fazer alguma coisa, não. Pelo princípio da autotutela, a própria administração pública ela pode anular e revogar um ato dela. Ela pode, como eu coloquei ali, se autocontrolar. Então, são nomes parecidos, mas que são situações diferentes. A tutela é uma coisa, é o controle da administração direta sobre a indireta, e a autotutela é a possibilidade desse autocontrole através de anulação e revogação. Outra dúvida aqui, professor, todo ato ordinatório é um ato de expediente? Boa pergunta, poderia até ser utilizada nessas situações aqui, né? Mas não, nem todo ato ordinatório ele vai ser um ato de expediente. E o ato ordinatório é um ato que, vamos dizer assim, ele estabelece ordens, né? Muitas vezes ele é um ato interno, mas nem sempre ele vai ser utilizado de forma interna. Então, não posso estar pensando dessa forma, beleza? Cadê aqui a questão? Foi que a gente parou? Aqui, que já foi? Foi. Acerca dos atos administrativos, analise os itens abaixo. A autoexecutoriedade é um atributo específico dos atos administrativos, mas pode não estar presente em determinadas situações. Opa, questãozinha bem interessante isso daqui. Por quê? Porque o ato administrativo ele possui alguns atributos. E o bizu é sendo da PAT. Aqui a presunção de legitimidade, veracidade,
autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Os atributos que estão presentes em todos os atos administrativos é o PT, a presunção de legitimidade e a tipicidade. Estão presentes em todos os atos administrativos. A autoexecutoriedade e a imperatividade não estão presentes em todos os atos. Então, quando a questão coloca a autoexecutoriedade é um atributo dos atos, sim, mas pode não estar presente em determinadas situações. Sim, corretíssimo, questão muito boa. Porque como ela não está presente em todos os atos, então eu posso sim ter um ato administrativo aí em que eu não tenho a autoexecutoriedade. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui. Os atos regidos exclusivamente pelo direito privado também podem ser considerados atos administrativos, se praticados pela administração. Não. Se o ato ele foi regido exclusivamente pelo direito privado, ele não é um ato administrativo, porque o ato administrativo ele é regido pelo direito público, porque ele é uma manifestação unilateral. Ele traz situações ali de uma verticalidade, né, de uma supremacia da administração. Então, ele está regido ali pelo direito público, beleza? Agora o item 3. O item 3 ele é muito perigoso, que ele traz uma palavrinha que aí pode ser bem pesadinha de prova, né? Porque às vezes você não consegue interpretar o que que significa essa palavra, fica difícil você interpretar a questão. Os atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário são infesos ao controle judicial. Aí você, opa, que é isso, né? O que que significa essa palavra? O que é que está dizendo isso? Está dizendo assim, ó, que os atos praticados pelo Poder Judiciário é como se eles fossem, vamos dizer assim, estou buscando a palavra aqui, é como se fosse imortalidade, vamos dizer assim. Eles infesam ao controle judicial, é como se eles fossem, eles não passassem pelo controle judicial, como se eles fossem liberados. Então, o ato administrativo praticado pelo Poder Judiciário, eles são liberados do controle judicial. Não, não são. Alheios, pronto, perfeito, também pode ser utilizado. Então, infeso significa isso. Então, quando ele fala, os atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário são infesos, até utilizar a palavra que foi falada aí, como se fossem alheios, como se fossem liberados do controle judicial. Não, não é porque foi o Poder Judiciário que fez um ato que ele não pode controlar aquele ato. É como se, aí ia ser um caráter absoluto aí, né? Tipo assim, então quer dizer que o ato que foi o Poder Judiciário que fez, ninguém pode controlar, nem ele mesmo? Não, de jeito nenhum. Então tá errado aí essa questão. Gabarito, item A, apenas o item 1 está correto. Questãozinha muito boa. Vamos aqui para outra questão. O ato administrativo distingue-se de outros atos por ser dotado de características próprias, sendo elas presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade e executoriedade, imperatividade, tipicidade e exigibilidade. Sobre a extinção dos atos administrativos e cessação de seus efeitos jurídicos, assinale a opção incorreta. A anulação é a declaração de invalidade de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal. Perfeito. Conforme o quadrozinho que eu fiz aqui, né? A anulação, o ato ele é ilegal. 2. B, aliás. Revogação é a supressão de um ato administrativo legítimo e eficaz, realizada pela administração por não mais lhe convir a sua existência. Perfeito. Também, conforme está aqui no quadro, a revogação, o ato é legal. Motivo de conveniência, oportunidade, utilizando o mérito administrativo, ela vai lá e revoga esse ato. C. O ato de revogação tem natureza vinculada. Sendo certo que a administração pode rever a sua atuação interna e encaminhar adequadamente a realização de seus
fins específicos. Não. O ato de. Tanto que nem a revogação nem acontece com ato vinculado. A revogação só acontece com ato discricionário. Porque a revogação envolve o mérito. É discricionário. Eu vou analisar se eu vou revogar ou não. Não tenho obrigação, sou obrigado, não. É conveniência, é oportunidade. O que é conveniente hoje pode não ser amanhã, mas pode ser que depois de amanhã seja. Então, eu vou estar analisando isso daí, é totalmente discricionário. D. Caso a administração não prove a anulação do ato ilegal ilegítimo, poderá o interessado pedir ao Poder Judiciário que verifique a legitimidade do ato e declarar sua invalidade através da anulação. Perfeito. Então, a administração pública, ela não fez ali, né, a anulação do ato, o interessado pode pedir ao Poder Judiciário, conforme tem também no quadrozinho aqui, a anulação, ela pode ser feita tanto pela administração como pelo Poder Judiciário. Portanto, questão pede o item incorreto, o incorreto é o item C. Essa questão já foi resolvida na questão 8, questão 9 também já foi. Vamos agora para a questão 10, para encerrar aqui a nossa aula de hoje. Ainda tem mais outras questões, mas também temos outras aulas. Acompanhe nos grupos aí. Vou estar sempre enviando para vocês. Aliás, acho que até o calendário já foi. Olha, outra questão daquele todo, algum e nenhum. Nem vi que tinha outra. Vou estar sempre enviando o calendário para vocês ficarem acompanhando. Um detalhe também até que foi colocado aí, que tem gente do grupo do IPMT, né? Amanhã tem aula de previdenciário. Então, quem vai fazer o concurso da Alep para direito previdenciário, ou que vai fazer PO e Prev, é interessante assistir essa aula, já fica dentro da mesma linha de raciocínio, beleza? Eu vou mandar o link lá para vocês no grupo. Mas, para finalizar aqui, a aula de hoje, né? Depois nós vamos terminar todas as questões, vou mandar o material também para vocês nos grupos aí. Bom, diz assim, desculpa, é porque a gripe já tá pesando aqui, a segunda aula de hoje. Tem hora que tampa tudo aqui, eu fico quase sem respirar. Até minha voz tá, parece que eu tô chorando. Então diz assim: a respeito dos atos administrativos, na alternativa correta. Na incidência de normas administrativas sobre os atos administrativos, não é possível aplicação retroativa de nova interpretação, salvo se restar demonstrado que a antiga interpretação estava em desacordo com o princípio da legalidade. Não, não tenho situações disso daí, porque na aplicação de normas administrativas não é possível aplicação retroativa de uma nova interpretação. Pronto. Isso daqui é o princípio da segurança jurídica. Aí coloca salvo. Não, não tem esse negócio de salvo. Esse princípio ele está lá na lei 9784. Então, não vou aplicar de forma retroativa uma nova interpretação. Acabou. B. A licença é um exemplo de ato administrativo vinculado, que pode ser revogado. Pode ou pode, não pode, meu povo. Para quem não sabia dessa regrinha aí, mas aprendeu hoje. A licença, ela pode ou não pode ser revogada? Me responda aí, sim ou não. Se a licença pode ou não pode ser revogado. Licença, revogado. Licença, revogação. Pode ou não pode ser revogado? Pode não. Por que que não pode? Pela palavrinha que vem bem depois. A licença é um ato vinculado. Se é vinculado, pode ser revogado? Nananina, não. Não pode. A revogação acontece com atos discricionários. Ó, uma besteirinha. Uma informação besta que eu digo assim. Uma informação simples, né? Que acho que muitos talvez nem sabiam dessa informação antes da aula de hoje. Mas revogação só acontece com atos discricionários. Simples. Que resolveu três questões. E caiu em três questões da IDECAN. Então, cuidado com as situações como essa. C. A anulação do ato administrativo que decorra efeito favorável para o seu destinatário só é, só é possível se o ato de anulação fosse publicado no prazo de 5 anos, contados da data em que o referido ato administrativo é praticado, salvo comprovada má-fé. Beleza. A anulação correr no prazo de 5 anos, salvo má-fé. É justamente o que tem aqui. Anulação, 5 anos, salvo má-fé.
já figura como gabarito. D. Cabe ao Tribunal de Contas da União, TCU, sustar ato normativo editado por agência reguladora federal que exorbite do seu poder regulamentar. Questãozinha aqui bem interessante e às vezes a pessoa pode até achar que sim, né? Que envolve Tribunal de Contas, aquela coisa toda, mas não. Isso daqui é competência do Congresso Nacional. É competência do Congresso Nacional sustar, é como se fosse tirar a eficácia de um ato normativo editado. Aí não interessa se é uma agência reguladora, né? Mas o que interessa é que está exorbitando o seu poder normativo. Essa questão, se é uma agência reguladora ou não, isso é indiferente para a questão. Porque o que acontece? É lá no artigo 49 da Constituição. É competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos editados pelo Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. Então, aqui é a competência do Congresso Nacional e não do Tribunal de Contas. O ato administrativo ele pode ser extinto por decisão do Ministério Público no exercício do seu controle externo. Não. O extinto aqui a gente pode analisar como se fosse uma anulação, né? E o ato ele é anulado por quem? O ato administrativo é anulado pelo Poder Judiciário ou pela administração pública. A própria administração pública pode anular, como o Poder Judiciário também pode anular. Mas o Ministério Público não. Não foi falado nada que o Ministério Público pudesse anular um ato administrativo. Questão muito boa. E o gabarito, item C. Beleza? Tudo certinho? Tudo ok? Alguma dúvida? Comentem aí. Trabalhamos vários pontos da IDECAN e vários pontos do direito administrativo, né? Trazendo situações novas aí, situações da banca. Mas eu queria saber se está tudo ok, tudo certinho, se tem alguma dúvida, para que a gente possa finalizar aqui a nossa aula de hoje. Toda vez que li esse artigo, só pensar no presidente. Agora eu vou interpretar de forma mais ampla. Exatamente, Raíssa. Porque lá você pode perceber que fala poder executivo. E aí, poder executivo não é só o presidente, né? Então, a questão aqui ela colocou bem de forma ampla, trazendo agência reguladora, está no âmbito do poder executivo aí. Maravilhosa, muito obrigado, Tatiana. Jéssica também, muito obrigado aí a todos. Janete, Elizabeth, muito obrigado aí a todos que estão participando. Deixa eu ver mais quem aqui, Kelrilene, Wesley. Vai ter revisão de véspera para a Alep? Sim. Vai ter revisão de véspera, sim. Então, valeu, pessoal. Grande abraço a todos. Muito obrigado aí pela presença. Amanhã temos aí direito previdenciário. Fique sempre acompanhando nos grupos. Eu sempre enviando aí para vocês. Vou mandar o material também assim que finalizar aqui a nossa aula de hoje. Beleza? Tchau, tchau. Grande abraço. Tudo de bom para vocês.